Você vai morrer. E eu tenho certeza disso. Então por isso que essa live é importante. Esse evangelho que a gente vai fazer hoje é importante. Quando você morrer, você vai pensar assim: caramba, velho, o Eduardo estava certo. Ainda bem que eu assisti aquela live, me ajudou bastante. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças da morte e a vida após a morte, na verdade. Na verdade, a diferença da vida espiritual e da vida física, na verdade. Então a gente vai fazer o evangelho hoje. Então já pega o seu copo de água, pega a sua garrafa, vai lá na sua casa, no seu trabalho, convida as pessoas que querem participar, obviamente. Você pode fazer no trabalho. Já estou vendo aqui a galera está perguntando ao vivo, porque esse evangelho está sendo transmitido ao vivo, em tempo real, no meu Instagram, Sabag. Então me segue lá, que você vai ver, não muita coisa, mas eu gosto, pelo menos, né? Não é muito legal, mas é legal. E antes que eu me esqueça, se você quer receber as energias dos bons espíritos e as minhas preces que eu faço todos os dias, energéticas, manda um hashtag Espiritismo Raiz aí embaixo, tá bom? Galera, peguem um copo de água, peguem a garrafa, como eu já falei. Eu tenho mais 2 recadinhos rápidos. Se você voltar aqui no canal Espiritismo Raiz, ver o último vídeo antes desse, você vai ver um vídeo fantástico que a Vicky está fazendo, um curso gratuito, óbvio, né? De um tema que eu considero assim muito importante, mas eu não vou falar o tema porque eu quero que você vá lá e veja. É secreto, não é tão secreto, mas é legal. E o terceiro recado é o seguinte: para tudo que você está fazendo, vai lá no Play Store ou no Apple Store e baixa o novo aplicativo. É novo esse, tá? Ele é novo. Tinha o antigo, tinha mais de sei lá, acho que 1 milhão de downloads, 10 mil qualificações, e tivemos um problema com o cara que criou e aí perdemos o aplicativo. Mas esse é novo e tá fantástico, tá muito bonito. Vai ter o evangelho, não tem, mas vai ter, mas tem outras coisas também bem legais já. Baixa ele, escreve lá, Eduardo Sabag ou Espiritismo Raiz, baixa ele, já aproveita e já volta, põe 5 estrelas e fala: cara, o Eduardo é demais, valeu, tá? Mesmo que você não ache, tá? Só pra ajudar. Então vamos ao nosso evangelho de hoje. Copo e garrafa, ou garrafa preparados, fechado ou aberto, tanto faz. Tem que ser água, tá? Não pode ser outra coisa. Até pode, mas é melhor que não seja, porque água é mais fácil para o espírito fluidificar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe e ilumine todos os nossos amigos do plano físico e do plano espiritual que vão realizar esse estudo. Que assim seja. Iniciamos agora o nosso evangelho. Bom, sobre os textos do evangelho de hoje, eu nem vou falar um texto, mas se você procurar no evangelho, você vai encontrar muitas coisas sobre a vida espiritual, tá? Mas como eu mais falo, porque as pessoas às vezes não querem que eu leia texto, então vai ser desse jeito mesmo. E eu acho que é o suficiente se eu conseguir resumir tudo. Pessoal, primeira diferença, né? Eu não faço script, tá? Eu vou falando e vai saindo. E o espírito, meu mentor, vai me influenciando. Primeira diferença principal que eu vejo entre a vida física e a vida espiritual é que a vida física é uma cópia praticamente mal feita da vida espiritual. E a vida real é a vida espiritual. Então as coisas verdadeiras, elas acontecem na vida espiritual. Você faz parte do mundo espiritual e não do mundo físico. Você está agora encarnado como humano no mundo físico, mas na realidade você é um espírito. Então esse processo, essa viagem temporária para o mundo da carne, o mundo biológico, onde você ganha um corpo, né? E se desenvolve e vive uma existência de 50, 70, 100 anos, varia, né? Ela é totalmente temporária e ela aconteceu já muitas e muitas vezes com vocês. Para algumas pessoas 100 vezes, para outras pessoas 20 vezes. Isso eu estou falando como humano, né? Antes tiveram outras, né? E por aí vai, depende da evolução, depende do caminho que a pessoa escolheu. Então, basicamente, a vida real é a vida espiritual. E como você pode perceber isso? Se você ler livros como os livros de André Luiz, o Evangelho mesmo, você vai perceber que os espíritos são assim, muito claros nesses processos. E se você começar a ler romances, que chamam de romances espíritas, né? Como por exemplo, Exilados por Amor, etc., você vai perceber que a única preocupação do anjo da guarda, do mentor, etc., é que você evolua. Ele não tá nem aí se você vai namorar com o Zezinho, com o Joãozinho, se você vai ter um trabalho XYZ, ele tá pouco se lixando para isso, essa é a verdade. A preocupação dele é a seguinte: pô, não vai ganhar mais expiação,
vai pagar suas expiações do passado, não vai fazer coisas pequenas ruins, tipo jogar lixo no chão, maltratar animais, que não é coisa pequena, maltratar animais é muito grave. Não vai prejudicar as pessoas, não vai falar palavrão, não vai causar vícios e vai evoluir. Se você estudar o espiritismo e se espiritualizar, aí é o mega bônus, aí é o bônus do bônus. Essa é a preocupação dele. Ele não tá nem aí se você vai encontrar sua alma gêmea ou se você vai abrir um restaurante, realizar seu sonho. Essa é a verdade, ele não está preocupado com isso. Por que eu digo isso? Porque se você lê, você percebe isso. A única preocupação dos caras é, putz, ele vai fazer besteira. Nossa, que bom, ele foi seguir o caminho certo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eles não ficam lá, olha, queria tanto que o meu assistido aqui abrisse o restaurante dos sonhos dele. Não, ele não está preocupado com isso. A não ser que o restaurante dos sonhos dele vá facilitar a vida dele para outras coisas, né? Principalmente para propagar o bem, etc. Senão ele não tá nem aí para isso. Entendam isso, tá? Para o espírito que está lá, você ficar rico ou ficar pobre, você crescer nisso ou crescer naquilo, não faz diferença. Embora o evangelho está escrito lá que o progresso é muito bom. Não, no livro dos espíritos ele fala que o progresso é muito bom e é necessário para a humanidade. Então por isso que existem empresas, existem coisas e as pessoas têm que se desenvolver, porque se desenvolvendo em inteligência você está melhorando. Então sim, é o certo a gente buscar realmente uma melhoria da nossa vida. E também tem outra questão, né? Até hoje o dinheiro, na maioria das vezes, esmagadora, está na mão das pessoas ruins. Então, segundo meu mentor, é obrigação minha trabalhar para ganhar o mais dinheiro possível para poder fazer um bom uso desse dinheiro. Porque se a gente não fizer isso, os do mal vão continuar gastando com orgulho, humilhando as pessoas, utilizando drogas e blá blá blá, que vocês já sabem. Então tudo bem, a gente considera que o mundo espiritual ele é o mundo real. E o mundo físico é um mundo, não seria um mundo falso, mas seria uma cópia com o propósito da gente evoluir e também, principalmente, pagar as nossas expiações e provar para si mesmo que você já está pronto o suficiente. Porque o que acontece? Você pode ficar no plano espiritual um tempão sem reencarnar, pode ficar um tempão, só que você vai ter que reencarnar mais cedo ou mais tarde. Isso é uma obrigação. Deus obriga a gente a reencarnar. Isso está lá no livro dos Espíritos. Porque reencarnando a gente se depura das nossas imperfeições. Porque quando você está no mundo espiritual, com um monte de gente falando na tua cabeça, você está vendo, você está lá no mundo espiritual. Aí você vai lá no umbral e vê os caras fritando, passando mal. Você vai na cidade espiritual boa, você vê os caras tudo felizes. É fácil você decidir o caminho certo. Claro, você tá vendo aquilo, é muito simples. Se você tiver a oportunidade, você vai pro caminho certo, óbvio, né? Até os piores vão conseguir. Mas quando você está no mundo biológico, na vida física, você está parcialmente cego, você não se lembra do que você se preparou, você não se lembra de nada. Aí você vai ter as vontades do corpo biológico, e aí entram várias outras, entre as piores o orgulho, que é a base de todos os males, o egoísmo, etc. Aí sim você vai ser testado para ver se de fato você passou na prova. Então sim, adianta, você pode evoluir trabalhando no mundo espiritual? Pode evoluir, mas é o suficiente? Não, você vai ter que encarnar. E a reencarnação vai servir como prova, entendeu? Então é muito interessante isso que, assim, na vida do espírito, eu sempre falo isso, né? Falava antes, hoje em dia faz tempo que eu não falo isso, mas o espírito faz uma certa curva. Porque quando você... Eu leio muitos livros, eu só leio livro do espiritismo, ou devo ter lido 10 livros na minha vida que não são do espiritismo. Eu não vou perder meu tempo lendo livro que não vai me agregar nada. E pra mim, poucas coisas vão me agregar que não seja o espiritismo. Então eu não... Já li livro de marketing, de financeiros e tal, eu gosto desses livros, sim. Mais de estratégias, mas eu gosto de espiritismo. Então, eu leio vários e eu sei, por exemplo, eu percebo que é o seguinte, pelas histórias das pessoas e também dos espíritos, eu converso com um monte de espírito, né, pra caramba, eu sou médium, é assim, ó, o cara vem errando um monte, fazendo um monte de besteira, um monte de absurdo. Esses espíritos estão nessa fase aí, tipo os bandidos, os políticos corruptos, as pessoas cruéis, eles estão nessa fase. Depois ele começa a melhorar, aí ele tem umas encarnações que estão assim, na curva. O cara tá fazendo a curva. Inclusive um livro que eu recomendei aqui para vocês, Exilado por Amor, você percebe que vários, quando estão fazendo a curva, erram e voltam. E aí, ó,
se lasca tudo de novo. Tem um cara lá, o Constantino, que eu nem vou dar spoiler, mas putz, o cara, velho, aliás, quase todos ali, tava chegando no ponto certo, voltou assim 2000 anos, entendeu? Então essa curva ela é muito importante, e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão na Terra hoje e que estão conhecendo o Espiritismo estão fazendo essa curva. Então não é tão simples assim, é possível sim falhar. Espíritos que não falham, tipo Chico Xavier. Eu tenho certeza absoluta que Jesus, quando mandou o Chico Xavier para a Terra, sabia que ele não ia falhar. Porque aquele tipo de espírito já passou dessa fase de errar, né? Errar, não estou dizendo errar uma contra matemática, errar moralmente, né? Mas assim, aqueles que não estão, que é a maioria esmagadora, né? Nós, simples mortais, estamos fazendo essa curva. E essa curva, ela é muito perigosa. Porque uma falha e você volta ladeira abaixo. O que eu quero dizer com isso? A gente não está passando de prova e expiação para regeneração. Se você não conseguir entrar certinho na linha, você vai ser mandado para um planeta pior. Que foi o que aconteceu com os caras no Exilados por Amor. Os caras já tinham certa moralidade, eles não eram totalmente ruins, eles eram super inteligentes, eles tinham tecnologia. Os caras foram tudo mandados para a Terra, vários, né? Tudo não, alguns. E esses alguns começaram quase que do zero, entre aspas. Foram reencarnar em Egito, e em coisas assim muito primitivas, tribos indígenas. Então os caras estavam no top, já quase se tornando tipo espíritos regenerados, voltaram tudo. E é o que está acontecendo na Terra. E eu digo a vocês por experiência própria, porque eu fui um exilado de capela. Eu falo para vocês que eu reencarnei em Sírio, sim, mas isso foi recentemente. Eu fui exilado de capela. Eu cometi erros lá que os caras falaram, não, meu, esse barbudo aí que não tinha barba, eu acho, né, na época. Não tinha não. Eu consigo ver minhas vidas. Eu lembro de muitas encarnações minhas, umas 40 hoje em dia, talvez até um pouco mais. E eu tenho várias que eu tenho com detalhes, né? E essa daí eu tenho certos detalhes. Então eu tava lá de boa fazendo guerra, né? Problema, eu sempre causei esses problemas. E aí os caras falaram, não, esse cara não dá não. Mete uma etiqueta nele e manda ele pra Terra. Aí você reencarna na Terra cheio de expiação, porque você causou um monte de problema, em lugares horríveis. Então, galera, para evitar que isso aconteça, para evitar que vocês sejam, todos nós, né, mandados para um planeta que seja pior do que a Terra, então vamos tomar cuidado e seguir a cartilha que a gente tem, que é o Espiritismo, que você com o Espiritismo é como se você estivesse fazendo uma prova com a cola. É muito fácil. Só você ler o Evangelho e seguir aquilo. Nem vou falar para você que você precisa ler 200 livros. Não precisa. Só lê o Evangelho. Se você só ler o Evangelho e seguir aquilo, você já tá top. Se você quiser, você lê o Livro dos Espíritos. E se você quiser, assista o canal Espiritismo Raiz, que o cara é muito legal. Tirando essas coisas aí, é óbvio que tem um monte de coisa maravilhosa que dá para estudar. Mas o que eu tô dizendo é que a base é simples. Não é tão difícil, né? Pra gente entender. Então, essas são as diferenças. Outras diferenças do mundo espiritual, agora falando uma questão não tão moral, é que as leis da física, né, que a gente conhece, elas não se aplicam lá porque é outra dimensão. E isso faz com que a matéria seja de forma diferente. A matéria é muito mais sutil, né? Então, assim, nós somos seres que estamos numa dimensão, e além disso nós somos muito densos. Então, isso até fala no Evangelho lá, que no planeta como a Terra a gente se arrasta pelo chão. Para os planetas mais evoluídos, os caras já podem flutuar, como mesmo estava a Capela antes quer dizer, na época que nós, exilados de Capela, vivíamos lá. E muitos de vocês são exilados de Capela, tá? Tem que tirar a notícia para vocês, muitos de vocês são exilados de Capela, faz parte disso. Então, assim, nós temos que se ligar que a gente está vivendo uma guerra. É uma guerra, mas é uma guerra espiritual, do bem contra o mal. E o bem tem muita... O bem está ganhando, vamos dizer assim. E o bem tem muitos... Perdão, estou confundindo, hein? O mal está ganhando, infelizmente, mas se Jesus está permitindo, é porque deve ser assim. E o mal tem muitos recursos. O mal tem recursos de sobra. Você vê todos os dias, cada vez uma situação pior. Artista divulgando sexo para... música de sexo para criança, drogas novas, blá blá blá. Por outro lado, o bem também tem seus recursos, o espiritismo é um deles. Então essa guerra ela vem lá do plano espiritual. Então o plano espiritual ele é a base dos poderes, tanto do bem como do mal.
Da mesma forma que os espíritos do bem planejam e falam, pô, vamos enviar o espiritismo aqui, vamos fazer isso, vamos enviar esses missionários aqui para causar essa situação aqui, vamos colocar esse cara lá na Índia que ele vai trazer as pessoas para a espiritualidade. Não é só o espiritismo que está certo, as outras religiões, muitas delas também estão, né? As religiões tecnicamente todas são certas, o problema são os humanos, né, que desviam tudo. Então o bem está fazendo isso, o mal também está fazendo. O mal fala assim, pô, vamos mandar uma MC Pipoquinha que se vista de criança, que fala a linguagem de criança, mas que polua a mente deles, entendeu? Isso é muito grave. O mal fala assim, vamos mandar uns caras para desenvolver desenhos que falam, que tipo assim, que facilitem as coisas ruins que eles querem. O mal está sempre se desenvolvendo, então muitas ideias que hoje nós temos aqui do mal, elas foram criadas no plano espiritual, nas trevas, no umbral, e eles realmente desenvolveram, enviaram seus missionários das trevas, que nem a palavra certa não é missionário, mas assim, os seus soldados do mal, e muitos deles se parecem muito bom. Mas aí que tá, inclusive, interessante, eu tô lendo um livro que eu não vou falar o livro qualquer, tá? E eles estão numa parte, porque eu não vou ficar dando spoiler, mas eles estão numa parte no centro espírita. E um dos caras que tá trabalhando no centro espírita é um enviado das trevas. O cara reencarnou só para atrapalhar o trabalho dos caras. Então, é óbvio que o bem sabe disso, mas ele deixa. Até pelo livre-arbítrio de todas as pessoas. Então, assim, fica o bem tentando ajeitar o cara e os caras malhando. E o cara causa intriga, o cara tá tentando destruir o centro espírita. E ele tá consciente disso. Só que ele disfarça a mente e engana. E é isso que acontece muito aqui. Então, vamos dizer assim, a Terra é o campo de batalha entre o bem e o mal, entre as energias do bem e do mal, e a gente tem que se posicionar o mais forte possível. Além de essas que eu já falei, tem várias outras também, mas se eu ficar me estendendo, vai ficar muito longo, e eu acho que tem gente que quer ir trabalhar e etc, né? Eu não vou fazer isso. Então vamos encerrar esse evangelho. Espera aí, vamos encerrar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela excelente experiência desse estudo de hoje, que o Senhor possa iluminar as mentes e os corações de todos nós, encarnados, desencarnados, anjos da guarda, aqueles espíritos que estão em tratamento, e que a gente possa ter um entendimento melhor de tudo que foi estudado hoje, que assim seja. Pessoal, pode beber a água, né? Agora, o evangelho terminou, eu ia dar uns recados, mas eu já fico sem energia, gasta muita energia ficar sem recado, né? Fazer o quê? Mas tá tudo bem, muito obrigado pela participação de vocês. Agora que eu vou encerrar, você que recebeu o recado, eu quero que você escreva aqui embaixo o que você achou do seu recado, tá? E você que quer receber as energias, escreve aqui embaixo, hashtag Espiritismo Mais. Lembra de ir lá visitar e baixar o aplicativo, e lembra de ir lá, não, isso aqui não é um L não, tá? Lembra de ir lá visitar, baixar o aplicativo, e lembra de... Até eu esqueci de visitar o vídeo da Vicky e comentar, falou? Obrigado, pessoal, até a próxima. E agora que você